Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos presentes na Igreja El Shaddai nesta noite. A paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem através desta live. Nós estamos aqui gratos a Deus por ter nos permitido passarmos mais um Natal abençoado. Nós e os nossos familiares, nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo. E por isso nós temos que glorificar o Senhor. É bom estarmos aqui para rendermos graças a Ele, porque o que o Senhor faz por nós são coisas tremendas e maravilhosas, que trazem grande alegria e grande gozo ao nosso coração. Então a Ele seja a glória, a honra e o louvor. E nós não podemos, como cristãos, entrar de férias. Os cristãos não podem entrar de férias por um simples motivo, porque o inimigo dos cristãos, que é o diabo, ele não entra de férias no final do ano. Ele continua trabalhando e trabalhando arduamente para no final do ano derrubar muitos cristãos, para fazer com que muitos cristãos desfaleçam na fé, para que percam a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que caiam em pecado, para que se desviem, para que não mais sirvam ao Senhor. Então o diabo não tira férias e o cristão também não pode tirar. Imagina a gente tirar férias e o diabo continuar trabalhando, né? Que destruição será? Então um alerta para todos nós cristãos, né? Final de ano é época da gente se dedicar muito mais a Deus, nos achegarmos muito mais ao Senhor, para agradecermos a Ele por todas as suas obras maravilhosas. Quem é que dá para nós um Natal maravilhoso, se não for o Senhor? Quem é que dá para nós também, né? Um final de ano maravilhoso, abençoado. Quem é que derrama as bênçãos sobre nossa vida no final do ano? É o Senhor Jesus. Então a glória pertence a Ele. E nós, como seus servos, adoradores, não podemos deixar de glorificar o Senhor. Amém? Então, glória a Deus. Não estamos de férias, não podemos entrar em férias, porque o nosso inimigo continua trabalhando arduamente para derrotar todos aqueles que creem no Senhor. E aqueles que compreendem essa palavra, têm noção do que eu estou dizendo, precisam buscar cada dia mais o Senhor. Independente se é começo de ano, meio de ano, final de ano, independente se é com pandemia ou sem pandemia de Covid. O importante é buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 127. Salmo 127. O título do Salmo 127 na minha Bíblia diz assim: todo bem procede de Deus, ou tudo aquilo que é bom vem de Deus. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Principalmente o começo do Salmo, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amém? Todo bem procede de Deus. Todo bem procede de Deus. Todas as coisas boas, lindas, maravilhosas, tudo aquilo que edifica a nossa vida procede de Deus. E não adianta nós tentarmos fazer as coisas por nós mesmos, não adianta nós pensarmos que com a nossa sabedoria que nós podemos alcançar aquilo que é bom, aquilo que traz paz, alegria, gozo, segurança. Não adianta nós pensarmos que é com a força do nosso braço que a gente pode conquistar as coisas. Porque se o Senhor não estiver a nosso favor, então nada podemos fazer. O próprio Senhor Jesus disse assim aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. E nós cremos. Amém? Então esta mensagem, após o Natal, né? Ontem foi Natal, agora a nossa mentalidade já está no quê? No final do ano, né?
já na virada de ano, de 2020 para 2021. Então nós devemos estar já meditando, né, na nossa vida com Deus, propósito com Deus para 2021. Não devemos pensar, como muitos pensam, né, que o ano novo será um ano novo se a gente trabalhar mais, que o ano novo será um ano novo bom se a gente tirar mais tempo trabalhando, né, se esforçar muito mais do que se esforçou em 2020, acordar mais cedo e dormir mais tarde. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que quem abençoa é o Senhor. Há pessoas que até conquistam aquilo que é material, aquilo que é financeiro, mas não têm a bênção do Senhor. E aquilo que estão conquistando, material e financeiro, estão se tornando para essas pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus, estão se tornando objeto de idolatria. E a palavra de Deus diz que os idólatras não poderão herdar o reino de Deus. E isso que as pessoas estão conquistando, segundo elas, né, com a sua sabedoria, com a força do seu braço, estão trazendo grande prejuízo com a família, com a saúde. Porque se Deus não abençoar, então a pessoa não pode realmente ter aquilo, né, que deseja, ou aquilo que procura conquistar de uma maneira agradável. A palavra de Deus diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Ter mais não significa ser abençoado. Ter mais não significa que vai ter paz. Ter mais não significa que vai ter uma vida agradável, que a família será feliz. Ter mais nem sempre significa coisa boa. Para muitos é maldição. Então estejamos nós atentos à palavra do Senhor, porque diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores, aqueles que estão edificando a casa. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Vamos temer ao Senhor, vamos confiar nossas vidas ao Senhor, segundo a Bíblia, temos que trabalhar honestamente, mas a gente não pode achar que é a força do nosso braço ou a nossa sabedoria que faz estas coisas, né? Ou que nos levam para uma vida de paz, de gozo e de alegria. Pelo contrário, é a bênção do Senhor. Se Deus não edificar, se Deus não colocar a sua mão para abençoar, então até mesmo as conquistas se tornam derrotas, fracassos, se tornam maldição na nossa vida. Amém? E nós não queremos maldição, nós queremos bênção. Que tudo aquilo que nós tivermos e tudo aquilo que viermos a possuir seja pela bênção do Senhor. Ainda que para o mundo pareça pouco, mas a gente já está acostumado a falar que o pouco com Deus é muito. Amém? Porque a bênção de Deus vem sobre aqueles que o temem. Vamos estar então orando e depois nós vamos estar louvando, glorificando ao Senhor, que é digno de louvor e que tem dito para nós nesse salmo que Ele é que pode nos abençoar. Ele é que pode fazer com que a gente prospere. E a prosperidade do Senhor, ela vale muito mais do que a prosperidade deste mundo. A prosperidade do mundo, ela é enganosa. A pessoa pode até prosperar nessa vida, mas não prospera na vida espiritual. E para nós temos a promessa do Senhor de que Ele nos dá uma vida digna nesse mundo e depois ainda nos dá o seu reino. Amém? Jesus disse que foi preparar lugar para nós, para que a gente possa morar com Ele por toda a eternidade. E isso é de graça, porque o Senhor nos ama e tem dado isso gratuitamente por meio de Jesus. Amém? Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor por essa boa palavra, que já nos alegra o coração, dizendo o Senhor que é o Senhor que edifica, é o Senhor que abençoa, que basta confiarmos em Ti e entregarmos, ó Pai, o cuidado das nossas vidas nas Tuas mãos, que o Senhor mesmo trata do resto. A Tua palavra diz para nós que a bênção do Senhor nos enriquece, com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor é a bênção que vem para nos fazer sorrir, para nos fazer ter paz no coração, ter alegria, gozo verdadeiro, Senhor. E a Tua bênção dura, e a Tua bênção permanece para sempre, ó Pai. Muito obrigado, em nome de nosso Senhor Jesus, porque o Senhor mesmo tem dado essa palavra, para que possamos crer e viver à luz dela, Senhor. E assim ter paz nos nossos corações. Aquilo que é necessário fazermos, nós vamos fazer, mas sabendo que em tudo dependemos do Senhor. É a Tua mão que nos abençoa, Senhor. Por isso queremos render louvores, queremos render graças ao Teu santo nome nesta noite.
noite. Bendito seja o Senhor Deus, que dos altos céus nos tem abençoado em nome do seu Filho Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, a glorificação dos nossos lábios, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. Tu és tudo que nós precisamos, Pai. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Pode entrar, mesmo assim.
essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua, Pai. Pertencemos a Ti. Entra, Pai, e adorna a casa, Senhor. Limpa, purifica. Transforma, Pai. Transforma-nos, ó Deus. Faça segundo o Teu coração. Faça de nós assim como Davi, Pai. Pessoas segundo o Seu coração, Pai. E essa casa é sua casa, ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Adore a Ele, adore ao único que é digno de receber a honra, a glória e todo o louvor. Adore ao nosso Deus, aquele que veio e que há de vir buscar a sua noiva adornada. Adore a esse Deus, adoramos a Ele, nos prostramos somente a Ele. Queremos enxergar a Ti, Senhor, queremos ver o que os anjos veem diante da Tua presença. Lindo, lindo, lindo é, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Queremos ver aquilo que os anjos veem diante da Tua presença, Pai. Queremos poder Te tocar, queremos poder Te abraçar. Queremos poder, meu Pai, sentir o aroma suave que vem de Tua presença. Queremos poder, Pai, muito mais do Senhor. Queremos muito mais da Tua presença em nós. Por isso, nessa noite, Pai, nos leva diante de Ti, Senhor. Me leva na sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva na sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Só quero ver Jesus, só quero ver Jesus, só quero ver Jesus. Só quero ver Jesus, só quero ver Jesus, só quero ver Jesus. Diga a Ele. Só quero é o que mais nós queremos, Pai. É o que nós queremos, Senhor. Queremos Te ver, queremos poder Te tocar, queremos poder Te conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Queremos prosseguir ao Te conhecer, Pai. Ver Jesus. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo, santo, santo é o Senhor Jesus.
Santo, Santo é o Senhor Jesus. Santo, Santo é o Senhor Jesus. Santo, Santo é o Senhor Jesus. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, 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 Yeshua. E ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém ao meu encontro. Aleluia! Santo dos santos, Yeshua, 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 Yeshua. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ansiamos pelo noivo, Pai.
Anseiamos por Ti, anseiamos por Tua glória, anseiamos por Ti, Senhor. Diante da Tua glória, eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama a Sua glória, derrama a Sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a Sua glória, derrama a Sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama
derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-nos, ó Pai, encha-nos com tua presença, encha-nos com tua glória, enche toda a casa, Pai. Encha-nos, ó Pai, precisamos de Ti, precisamos do Senhor, precisamos da Tua presença, porque nada se compara à Tua presença, Senhor. Nada se compara ao Seu afago, nada se compara ao Seu amor, nada se compara, Pai, à Tua beleza, o perfume agradável de Ti, Senhor. Nada se compara a Ti, Pai, nada se compara a Ti, Senhor. Nada se compara a Ti, Senhor. Nada se compara a Ti, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Levante as suas mãos em adoração. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus.
Aleluia! Grande é o nosso Deus, maravilhoso é o nosso Deus, digno de receber a honra, a glória e todo o louvor. É o nosso Deus, é o nosso Deus. E todos reunidos no mesmo lugar, e todos desejando tua presença. E todos reunidos no mesmo lugar, e todos desejando tua presença. Ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz língua de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso
aplauda ao Senhor. Amém, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado pela sua presença neste lugar, obrigado pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua fidelidade sobre as nossas vidas. Pedimos que essa noite continue conosco, fala conosco através da sua palavra, enche nossos corações com a tua graça, com a tua misericórdia. Renova-nos, Senhor, nesta noite, que venhamos sair daqui diferente do que chegamos, que a sua palavra venha de encontro com as nossas necessidades, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, pedimos que use o pregador desta noite, meu Pai, com teu poder e com a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós já louvamos ao Senhor e através da oração da Flávia nós entregamos o nosso louvor a Ele, porque Ele que é digno de receber o louvor, a honra e a glória. Amém? E agora, irmãos, nós vamos à palavra de Deus. Eu convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 1. É o segundo livro. Êxodo, capítulo de número 1. Glória a Deus. Êxodo capítulo número 1. O livro de Gênesis termina dizendo que José havia morrido e que o corpo dele, se você quiser conferir, Gênesis 50, versículo 26, diz assim: José morreu da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Então, irmãos, o livro de Gênesis termina dizendo que José havia morrido. Nós temos o costume de chamar esse José de José do Egito, esse servo de Deus. Então termina dizendo no livro de Gênesis que José havia morrido. Aí nós entramos no livro de Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 6, que diz assim: Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8: Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Amém? Agora vamos ler Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 4. Êxodo 5, 4 diz: Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas.
versículo 6. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que ainda faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puder achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Amém? Irmãos, essa mensagem desta noite fala sobre um trabalho imposto, colocado não por Deus, mas pelo diabo, sobre a vida do povo de Deus. Então a história diz que José morreu, e também toda a família dele, a geração dele, e ali no Egito se levantou um novo faraó, e aquele faraó não conhecia José, não tinha conhecimento de José, nem da importância de José para o Egito e para todos os povos da época, né, da aflição, em que Deus usou José para fazer com que não só o Egito, mas todas as nações e também a sua própria família pudesse sobreviver em meio à fome. E a palavra diz que então esse novo rei, esse novo faraó, ele viu que o povo de Deus estava se multiplicando. O povo de Deus dentro do Egito estava se multiplicando, Israel. E esse faraó começou a pensar assim: se esse povo crescer como está crescendo, e vier uma guerra contra nós, e esse povo se juntar contra o inimigo que vem contra nós, então nós seremos dominados. E esse povo também vai deixar de ser nosso escravo e vai embora, vai nos deixar sozinhos. Então o faraó estava meditando nessas coisas, e assim: a gente precisa, o Egito precisa dar um fim nesse povo, fazer com que esse povo não tenha tempo para nada, mas que esse povo seja castigado, que esse povo sofra, e que esse povo não se multiplique como tem se multiplicado. E então a ideia de Faraó foi impor mais trabalho e mais trabalho. E aqui diz nessa palavra que nós lemos, que foi imposto, então já trabalhavam demais os israelitas, o povo de Deus. E Faraó impôs mais trabalho, para que o povo de Deus ficasse só ocupado no trabalho. E então, vendo que mesmo impondo mais trabalho ao povo de Deus, o povo ainda se multiplicava e dava conta da tarefa dos trabalhos, então o faraó teve uma ideia, dizendo assim: olha, nós estamos fornecendo a palha para que sejam feitos os tijolos. A partir de agora não é para dar palha para esse povo, eles mesmos é que vão sair em todo o Egito buscando palha. Tornou o trabalho mais difícil ainda. E Faraó deu ordem aos capatazes e aos superintendentes, dizendo assim: olha, e é para fazer a mesma quantidade de tijolos que faziam antes quando recebiam a palha. A palavra de Deus diz que foi imprimido então um trabalho mais severo. Agora tinham que juntar a palha para fazer os tijolos. E nisso houve o quê? Nisso houve muito castigo ao povo de Deus, nisso houve muita aflição ao povo de Deus, segundo essa palavra. E quanto mais o povo trabalhava, mais Faraó imprimia trabalho ao povo de Deus.
Então, essa mensagem dessa noite fala um trabalho que é imposto pelo diabo. Um trabalho que não é Deus que está pondo sobre o seu povo, mas é um trabalho que o diabo está impondo sobre o povo de Deus. A fala de Faraó é tão satânica, tão diabólica, né? Que ele disse assim: olha, agora vocês têm que juntar a palha e têm que fazer a mesma quantidade de tijolos e vão ser cobrados por isso. Serão cobrados por isso. E foram cobrados por isso. Eles trabalhavam arduamente quando tinham a palha. E agora eles tinham que ir atrás da palha e fazer a mesma quantidade. Então o Faraó estava pedindo uma coisa impossível. Mas para quê? Para punir o povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus sofresse. E o que deixava agora Faraó irritado? Faraó dizia assim: sabe por que o povo está clamando a Deus? Sabe por que o povo está querendo a liberdade para ir adorar a Deus no deserto? E nisso a gente sabe que estavam ali Moisés e Arão, né? Junto a Faraó, dizendo: olha, Deus manda dizer para libertar o povo dele, deixar que o povo vá ao deserto adorá-lo. Então o Faraó disse assim: sabe por que está acontecendo isso? Sabe por que esse povo está querendo adorar a Deus e está clamando a Deus e ora a Deus? Porque esse povo está ocioso, porque esse povo não está trabalhando como deveria. O Faraó estava dizendo: esse povo ainda está muito folgado, por isso que eles ainda estão clamando ao seu Deus, por isso que eles ainda querem adorar a Deus, porque eles estão folgados, porque eles ainda estão tendo muito tempo, mas eu vou impor trabalho, e eles não terão mais tempo de clamar, eles não terão mais tempo para pedir para ir ao deserto adorar a Deus. Está entendendo, irmãos? Preste atenção. O Faraó disse assim: esse povo está ocioso, mas depois de tanto serviço, depois de ser imposto por Faraó tanto serviço a esse povo, e as penalidades, ele disse assim: esse povo ainda está muito tranquilo, está ocioso, esse povo aí tem que trabalhar mais. Então nisso a gente vê o quê? Nisso a gente vê a voz do diabo, as ações do diabo, dizendo: eu vou colocar mais serviço na vida do povo de Deus, para que esse povo não clame mais a Deus, para que esse povo não queira mais ir adorar a Deus. Eu vou impor mais serviço, para que esse povo não tenha tempo de pensar em Deus ou de fazer algo para Deus. É o que diz essa palavra. E essa palavra, irmãos, é um alerta de Deus para todos nós, para todos nós. Para nós que estamos aqui na igreja, para quem está assistindo essa live, Deus está dizendo: olha, um dia Faraó tomou a vida, Satanás tomou a vida de Faraó e impôs trabalho escravo. E quanto mais o povo trabalhava e produzia, mais o diabo dava ideia para Faraó, porque Faraó do Egito era tido dentro do Egito como um deus, né? E isso é uma idolatria, e toda idolatria é imposta pelo diabo. Então o diabo tinha liberdade de usar a vida de Faraó. E esse homem tinha ódio do povo de Deus. E o povo trabalhava, o povo dava conta do trabalho, mas cada dia mais Faraó odiava o povo de Deus. E chegou ao ponto de falar: esse povo ainda clama a Deus e quer ir adorar a Deus no deserto, porque está ocioso, porque está tranquilo. O serviço ainda está muito fácil para eles. Então nós vamos impor mais serviço, mais penalidade, mais castigo. Vamos meditar sobre isso nessa mensagem, amém? Muito serviço já havia sido imposto e o povo clamava a Deus. E o povo dizia assim, o povo de Israel dizia assim: nós queremos adorar a Deus, nós queremos adorar a Deus. Clamavam lá no Egito a Deus. Quando Deus foi falar com Moisés no deserto, nisso Moisés já tinha fugido do Egito, porque tinha matado um homem, né? Já fazia 40 anos. Quando Deus foi falar com Moisés para trazer novamente o Moisés para dentro do Egito, para ser o libertador de Israel, quando Deus foi falar com ele, Deus disse assim: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. E Faraó disse assim: olha, esse povo está clamando a Deus porque não tem o que fazer. Mas se eu colocar mais serviço,
Se eu impuser mais serviço, aí eles vão parar de clamar a Deus, eles vão parar de adorar a Deus, de querer adorar a Deus. Amém? Então, um alerta de Deus para nós dessa palavra. Cuidado, trabalhar é honroso. Trabalhar é honroso. A palavra de Deus diz que Deus não se conforma com o preguiçoso. E Deus pede para o preguiçoso, lá em Provérbios 6. O Provérbio 6 diz assim: ó preguiçoso, aprenda com a formiga. Amém, igreja? A gente, quando vê a formiguinha, a gente vê que a formiguinha está sempre trabalhando, né? A gente não vê a formiguinha com as perninhas cruzadas, né? Como se tivesse tirando férias. A formiguinha sempre está trabalhando, porque ela trabalha para que quando o tempo do inverno chegar, ela tenha o que comer. Mas a formiguinha trabalha. Então Deus diz assim: olha, preguiçoso, vai ter com a formiga. Aprende com a formiga. E aí a gente conhece também uma parábola da formiga e da cigarra, né? A cigarra que não trabalhava, queria só cantar, né? Existe desenho a respeito da formiga e da cigarra. E a formiguinha trabalhava. Quando chegou o inverno, então a formiga tinha o que comer, mas a cigarra estava passando fome. Deus não concorda com preguiça, nem com atitude de preguiçosos. Deus diz: vai aprender com a formiga. Mas existe um tipo de trabalho que não é Deus que impõe. Existe um tipo de trabalho que é o diabo que impõe. E o diabo engana muita gente. E tem enganado muita gente. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, servos de Deus, com esse tipo de trabalho que Faraó estava impondo. Que tipo de trabalho Faraó estava impondo naqueles dias que hoje, né, ainda o diabo está impondo às pessoas? É aquele tipo de trabalho, irmãos, no qual a pessoa não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. É aquele tipo de trabalho no qual a pessoa não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar, não tem tempo de ouvir louvores que engrandecem a Deus, não tem tempo de louvar a Deus, não tem tempo de meditar em Deus, não tem tempo de meditar no propósito que Deus tem para a sua vida. É aquele tipo de trabalho no qual a pessoa só vai pensar em trabalhar, e isso se torna um Deus na vida da pessoa. O trabalho se torna o seu Deus. E a pessoa só pensa no trabalho. E quando deita tarde, já deita pensando: amanhã eu tenho que acordar para ir trabalhar. Nós lemos aqui o Salmo 127, que diz assim, que não adianta, né, deitar tarde, levantar cedo e tentar conquistar as coisas de si mesmo. Porque se Deus não abençoar esse trabalho, vai ser só sofrimento. Mas esse é o tipo de trabalho que o diabo gosta. Essa é a atitude que o diabo gosta que todos tenham. É pensar só em trabalhar, em conquistar de si mesmo e alcançar de si mesmo. No Egito, o povo foi obrigado a fazer isso. E Faraó representa, né, um servo do diabo. E ele era muito usado mesmo, a tal ponto de dizer: esse povo está se lembrando de Deus aí, de clamar a Deus e querer adorar a Deus, porque estão ociosos. Eu vou dar mais serviço para eles. Vou dar mais serviço. Então, hoje também, nos nossos dias, o diabo trabalha assim. E a pessoa, homem, mulher, que não tem visão bíblica sobre o trabalho, ele pensa de si mesmo, a mulher pensa de si mesmo, muitas vezes até cristão, homem de Deus, mulher de Deus, mas a pessoa vai trabalhando tanto que a sua saúde está indo embora, às vezes está até conquistando alguma coisa, mas aquilo não vale a pena porque está pagando um alto preço. A saúde está indo embora, Muitas pessoas dizem assim: olha, o homem trabalha a vida inteira para depois, no final da vida, usar o recurso daquele trabalho, que é o dinheiro que ele conquistou, para tentar trazer de volta a saúde. Trabalha.
só pensando no trabalho, e quando chega no fim da vida, ele diz: agora eu vou ter que gastar todo o dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho para tentar viver, para tentar prolongar um pouquinho os meus dias de vida na terra. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, com ela não traz desgosto. O trabalho foi deixado por Deus. Há pessoas que dizem assim: se eu soubesse quem inventou o trabalho, né? Quem inventou o trabalho foi Deus. Foi Deus que disse para Adão que agora ele deveria viver do suor do rosto dele. Mas Deus não faz da sua criatura um escravo ou uma escrava. Deus deixa para nós o tempo do descanso. E o tempo do descanso, para que a gente possa buscar a Deus em primeiro lugar, colocá-lo acima de tudo e de todos na nossa vida. Amém? Então esse tipo de trabalho que o diabo, né, através de Faraó, impôs ao povo de Deus no Egito, ainda existe. A gente às vezes fica surpreso dizendo assim: olha, ainda no Brasil ainda existe trabalho escravo. Ele fala: mas aonde? Aí passa aquela reportagem dizendo: olha, fulano, beltrano, cicrano foi levado lá para uma fazenda lá, onde tem que passar lá 6 meses, ganhando meio salário, e pagando isso e pagando aquilo para o patrão, e vivendo mal, tendo problema de saúde, não podendo comprar remédio, porque o salário é meio salário. Mas é trabalho escravo mesmo. Existe muito isso. E esse trabalho escravo aqui do diabo existe também. Quem trabalha demais precisa tomar cuidado. Muitas vezes a pessoa diz assim: Deus deve estar se agradando muito de mim porque eu estou trabalhando muito. Deus pode estar muito triste com essa pessoa porque está destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. E o propósito de Deus é que essa pessoa trabalhasse a metade do que ela trabalha, tivesse mais saúde e servisse a Deus com os dons que Deus já deu, e fosse usado na casa de Deus, e fosse usado fora da casa de Deus, porque esse é o trabalho mais honroso que existe de todo o trabalho que há na face da terra, é falar do nome do Senhor, da glória dele, da salvação dele por meio de Jesus Cristo. Mas tem muita gente que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ainda anda cego com respeito ao trabalho escravo. Como eu falei, tem pessoa que ainda foi imposta a ela um trabalho escravo, né? Lá numa fazenda, numa indústria, num lugar longínquo, mas a pessoa está lá sofrendo, mas ela não está enxergando que ela tem que sair daquela vida. De repente chega as autoridades, chega a polícia e diz assim: não, isso aqui não é, você não pode viver do jeito que você está vivendo, é desumano. A pessoa diz: olha, eu estava aceitando isso na minha vida. E esse trabalho que o diabo fica impondo, e que a pessoa às vezes até se agrada, né? Mas com esse meu trabalho, de tanto eu trabalhar, eu conquistei isso e aquilo outro. E a Bíblia diz: tolo, esta noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para com Deus? Trabalha, não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Trabalha tanto que passou a confiar no dinheiro. Trabalha tanto que passou a ter o dinheiro como seu Deus. Eu tenho dinheiro porque eu trabalho. Tem gente que acha que vai entrar no céu porque trabalha demais. O inferno vai encher de gente que morreu de trabalhar aqui na terra. Mas e os preguiçosos? Também vão para lá. Mas quem vive para o trabalho e não tem parte para com Deus, não dá ouvidos a Deus, também não vai entrar no reino de Deus. Já pensou o preguiçoso e o trabalhador conversando lá no inferno? Eu trabalhei tanto, a dizer: você trabalhou tanto e veio para o inferno, e eu não fiz nada e estou aqui junto com você. Imagina uma situação como essa. Está entendendo? Mas então Deus não quer que trabalhe. Deus quer que trabalhe, mas antes do trabalho é importante nós estarmos clamando a Deus,
ouvindo a voz de Deus, falando com Deus, buscando a vontade de Deus para a nossa vida. É importante nós colocarmos Deus em primeiro lugar. O trabalho não pode estar em primeiro lugar. E aquilo que a gente mais ama é aquilo que a gente mais faz. E aquilo que a gente mais ama é aquilo a quem a gente mais se dedica. Se nós amamos mais a Deus, nós nos dedicamos mais a Deus. Se nós amamos mais o trabalho, então a gente vai se dedicar mais ao trabalho. Mais ao trabalho. Aquilo que ocupar o nosso coração, aquilo será o nosso Deus. E que coisa, né? Amar mais ao trabalho do que a Deus. Preferir trabalhar do que orar. Tem gente que prefere trabalhar arduamente do que orar. Tem gente que prefere trabalhar num serviço pesado, no sol quente, do que ouvir a palavra de Deus. Passa o dia inteiro no sol quente, rachando, né, a cabeça de tão quente, mas não tem coragem nem vontade de ouvir a palavra de Deus. Quem é o Deus desse homem ou dessa mulher? É o trabalho. Está idolatrando o trabalho. Essa fala de Faraó dizendo assim: olha, esse povo ainda clama a Deus porque está ocioso, é a fala do próprio diabo. É a fala do próprio diabo. O diabo dava a ideia e Faraó falava: coloca mais trabalho, coloca mais trabalho, põe mais trabalho. Tem gente que abandonou o ministério de Deus, chamado de Deus para a salvação de muitas almas, por trabalho. A pessoa diz assim: ah, mas eu percebi que dava para mim ganhar mais dinheiro se eu abandonasse o ministério, meu chamado de pastor, de pastora, missionária, missionário. Eu percebi que dava para ganhar mais dinheiro, para ter uma vida melhor e dar conforto à minha família, abandonando o ministério, o chamado, deixando de lado a unção que Deus me deu, deixando de lado o propósito de Deus para a minha vida. Eu sei que Deus poderia me usar muito, mas eu olhei bem e eu escolhi trabalhar. E eu estou dando bem. Mas e as almas? Estão se dando mal. E a quem Deus pedirá conta? A este ou a esta que abandonou o seu chamado, que abandonou o seu ministério. Deus pedirá conta. E alguém diz assim: eu quero dar conforto à minha família, aos meus filhos. E aí os filhos crescem e o pai ou a mãe começa a ver que todo aquele esforço, né, todo aquele trabalho árduo que sem direção de Deus, né, que aquilo não foi Deus que pediu, tudo aquilo foi em vão, porque agora o filho não respeita o pai, a filha não respeita a mãe. Ele diz: mas eu morri de trabalhar para dar conforto, eu dei tudo para minha família, mas não deu Deus, não deu a palavra de Deus, nem escutou a Deus e nem transmitiu a palavra de Deus à família. No Antigo Testamento Deus diz assim para o homem: olha, faz assentar sua mulher, seus filhos, seus familiares, e você fala da minha palavra, ensina a minha palavra. Mas o homem que trabalha demais não tem tempo para isso, tem? O cara trabalha tanto que chega em casa, né? No ditado popular, já está morto. Está morto. A mulher trabalha tanto que chega em casa, ela não quer nem escutar o choro da criança. Não quer escutar o choro da criança. E você já viu que o trabalho que é imposto pelo diabo é irritante. É para deixar a pessoa nervosa mesmo, né? E vem com penalidade. Agora vocês vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos, mas vocês vão ter que ir atrás da palha. Já pensou uma situação dessa? É um castigo isso. Então cuidado. Todos nós que estamos aqui na igreja, vamos tomar cuidado com isso. Quem está assistindo essa live, cuidado com isso. Cuidado, talvez você está trabalhando, nem para Deus e nem para você, mas está trabalhando para o diabo, serviço escravo. E nesse serviço escravo, o homem não fala mais com a mulher não fala mais com o homem.
Tem casos que o homem chega, a mulher já está saindo. Tem casos que o homem já não sente mais amor por sua esposa porque nem vê. Não tem mais tempo para conversar com a esposa. Ou quando os dois se veem, os dois estão cansados e irritados de tanto trabalhar. Está entendendo, igreja? Tudo isso é projeto do diabo para destruir até a vida de crente, casa de crente, lar de crente, família de crente. Ah, mas o que está errado? A gente é honesto, a gente paga as contas, a gente tem um sonho aí, sabe, nesse ano novo, da gente alcançar não sei o que, e vamos trabalhar para isso. Nem pediu direção para Deus, nem pediu que Deus estivesse orientando se aquilo é de Deus ou não. A pessoa diz, mas eu quero. Adulto agindo como criança. Criança, quando quer uma coisa, quer porque quer, e quando é adulto? Não vou nem falar com Deus. Se eu falar com Deus, eu sei que a resposta vai ser não. Deus vai dizer que isso não é bom para mim, mas eu quero. Depois Deus me livra. Aí já é aquele crime, né, premeditado. Está entendendo? Já está agindo premeditadamente. Deus não vai agir dessa forma, né? Fica livrando, quem sabe que está caindo no laço do diabo de propósito. Vai sofrer. Então, olha, em nome de Jesus, tome cuidado. O trabalho foi deixado por Deus, mas a escravidão não pertence a Deus e não é plano de Deus para a nossa vida. Esteja atento a essas coisas. Existe um tempo determinado para trabalhar, e um tempo para descansar, um tempo para buscar Deus, um tempo para a família. A ordem de Deus é essa. Primeiro é Deus, depois é a família, depois é o trabalho. A família é um bem precioso de Deus para nós. O trabalho não pode vir antes da família. Existe uma ilustração que diz que uma mulher casada, que tinha um filho também, nesse casamento, trabalhava demais, trabalhava fora de casa, e demais. E essa mulher mal via o marido e mal via o filho. Quando chegava em casa, já estava muito nervosa, o marido sabia que não podia ficar conversando, porque qualquer coisinha, ela já ficava nervosa, estourava, então ele procurava deixar quieto. E ela não conseguia dar atenção para o filho. De tanto que dava tudo que podia para a família, com respeito a dinheiro, os bens materiais, mas não dava atenção, não dava amor. E um dia, o pai dessa mulher veio até ela com um presente, era um vaso com uma flor rara, e presenteou ela, e ela ficou muito contente, porque aquela flor era uma flor rara, uma flor cara, e o pai disse, olha, só que essa flor você precisa cuidar muito bem dela, essa flor exige a sua atenção todos os dias, tem que ser regada adequadamente, você não pode pôr muita água nem pouca água, você tem que conversar com essa flor, porque ela é uma flor rara, e ela exige a sua atenção. Explicou tudo, e a filha, muito grata, beijou o pai, agradeceu, e disse assim, eu vou cuidar muito bem. E os dias foram passando, nos primeiros dias, até que a mulher deu atenção àquilo que o pai tinha falado com respeito àquele vaso de flor, aquela flor rara. Mas os dias foram passando, e a mulher foi se esquecendo daquela planta que o pai havia dado, estava em casa. Até que de repente, um dia, né, ela lembrou que tinha ganho aquele vaso com aquela flor rara do pai. E ela caiu em si e disse assim, mas já faz tanto tempo que eu não estou dando cuidado para a flor. Foi procurar aquela flor e viu que agora só estava o vaso, porque a flor havia morrido. E então ela se sentiu muito mal, dizendo, olha, meu pai com todo carinho, muito amor por minha vida, me deu essa planta rara, e eu vou ter que falar para o pai o que aconteceu. Eu vou falar para o meu pai, pedir perdão para ele, que eu não cuidei dessa planta.
E tendo ligado para o seu pai, explicou tudo o que tinha acontecido. O pai falou: olha, filha, a planta é uma planta rara, cara. Eu dei de fato com carinho, com amor para você. Mas o mais importante de tudo, não é essa planta que você deixou morrer. Eu, na verdade, dei esse vaso com essa planta para você, para que você pudesse entender uma coisa que você tem feito com a sua família, com o seu marido, com o seu filho, e que você não tem percebido. A mesma atitude que você teve com essa planta, nesses dias que a planta esteve com você, deixando de cuidar, de regar, de dar atenção, é a mesma atitude que você está tendo com teu marido, com teu filho. A planta você viu que morreu, mas você não percebeu que o amor do teu marido por você e o amor do teu filho por você está morrendo também? E que você está provocando isso por falta de cuidado? Aí aquela mulher caiu nos prantos. Ah, mas por que o pai fala isso? Porque, filha, você já viu que você é uma pessoa que só se importa com o seu trabalho? Que para você ser profissional é a melhor coisa da vida? E a família é o bem mais precioso que você tem? É o bem mais precioso que Deus te deu? E aquela mulher chorou amargamente, se arrependeu daquele tipo de comportamento e tirou o amor que ela tinha pelo trabalho e colocou o amor dela, não no trabalho, mas o amor dela na sua família, o esposo e no filho. É uma ilustração muito bonita, e é verdade, e aconteceu, está acontecendo com muita gente. Tem família que o amor está morrendo, porque alguém, né, o marido, ou até os dois, né, marido e mulher, ou até o filho, se tornou escravo do trabalho. E esse trabalho não é de Deus, não procede de Deus. E aquilo que não é de Deus se torna maldição. A Bíblia diz: a bênção de Deus enriquece, com ela não traz desgosto, mas o que não é de Deus se torna maldição. Provérbios diz assim, que é melhor comer um bocado de farinha seca com Deus do que um boi assado inteirinho, né? Que é o sonho, não é? Não é o sonho? Um porco assado inteiro, um boi assado inteiro, aquele porco no rolete, aquele boi no rolete. Mas a Bíblia está dizendo, é melhor um bocado de farinha com Deus do que um boi inteirinho assado, sem a presença de Deus. Ah, será que é verdade? Então experimenta para ver. Experimenta comer desse boi sem a presença de Deus. Amém, igreja? Nesse Natal, teve gente que não passou tão bem, que é gente que, né, como diz o provérbio, comeu a farinha seca na presença de Deus, mas está feliz, está feliz. O Espírito Santo está vibrando dentro do coração dessas pessoas. Existem aqueles que comeram um boi assado, mas sem a presença de Deus, por causa da sua maneira de pensar, sua maneira de viver, dizendo, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço porque eu trabalhei, ou nós trabalhamos. Famílias sem a presença de Deus, famílias e mais famílias sem a presença de Deus, comendo aquele boi assado, e outras famílias comendo um bocado de farinha, mas sentindo a presença do Espírito Santo, que estão no caminho estreito, na vontade de Deus, e quando estão pisando para a direita ou para a esquerda, o Espírito Santo fala, não, nem para a direita, nem para a esquerda, anda reto nesse caminho, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Então, que seja essa mensagem de Deus para nós nesta noite, uma luz para o nosso caminho. Não é, como eu digo, a palavra de Deus é linda, é maravilhosa, mas não é só para ser ouvida, ela tem que ser praticada, porque senão que proveito tem? Que proveito há? Amém? Recorda dessa situação que Israel passou. Israel clamava a Deus e queria adorar a Deus, como Deus mesmo havia enviado Moisés, dizendo, vai lá e tira o meu povo para o deserto. O diabo dizia, faraó, não deixa, coloca mais serviço, mais serviço, mais serviço. Amém, igreja?
E o diabo ainda trabalha com isso. O diabo diz, olha, se você for honesto, pagar suas contas certinhas, né? Vai dar tudo certo para você no final. Mas ele não conta o segredo. Ele não conta o segredo. Quem vive para o trabalho, esquece de Deus, jamais verá o reino de Deus. O homem que quer destruir a sua família é só viver para o trabalho. Viva para o trabalho. Não dê atenção a Deus, na sua palavra, nem a sua esposa, nem aos seus filhos, que vai ver o barco afundar. O barco vai afundar. E de repente, quando enxergar isso, vai ser tarde demais. E de repente vai perder a esposa e os filhos, né? Ou perde para outro, ou perde para o mundo, né? Mas isso é maldição na família. Então, honrar a Deus, glorificar a Deus, ser um homem dirigido pelo Espírito Santo, e não por Faraó ou pelo diabo, que só imprime trabalho e trabalho. Vamos orar? Boa é a Tua palavra, Senhor, e nós Te louvamos e Te exaltamos nesta noite por essa maravilhosa palavra do Senhor. Muitas vezes nós pensamos que precisamos fazer mais, Senhor, trabalhar mais, mas a Tua palavra nos diz que é necessário ouvir mais a Tua voz, falar mais com o Senhor, estarmos indo para debaixo, Senhor, do Teu abrigo, da potente mão do Senhor, para debaixo das Tuas asas, Senhor, para que possamos entrar em comunhão contigo e assim possamos ouvir a Tua direção para a nossa vida. Muitas vezes achamos que é o fato de fazermos alguma coisa, Pai, que vai nos ajudar, mas a Tua palavra diz que o mais importante é ouvir a voz do Senhor e Te obedecer, para que o Senhor mesmo, dos altos céus, coloque a Sua mão sobre nossa vida e nos faça prosperar na Sua vontade, no Seu querer. Por isso, nesta noite, nós nos colocamos debaixo da Sua potente mão. Nós nos colocamos debaixo da potente mão do Senhor para Te obedecermos, Senhor. Não para fazer aquilo que é da nossa vontade, ou aquilo que o diabo está cochichando aos nossos ouvidos, mas aquilo que é da Tua vontade. Nós queremos aquilo que é do Senhor, a vontade do Senhor, o propósito do Senhor. E muitas vezes parece loucura, mas aquilo que é da Tua vontade se cumpre, aquilo que é da Tua vontade é bênção, Senhor, e faz prosperar. Por isso eu peço isso por minha vida. Venha sobre a minha vida a vontade do Senhor, venha sobre a vida dos meus irmãos, que aqui estão na igreja nesta noite, a vontade do Senhor. Venha sobre a vida dos meus irmãos que estão assistindo essa live, a vontade, o querer do Senhor, para que todos sejamos abençoados, para que assim o Senhor mesmo possa edificar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai. Sabemos que o diabo não deseja que nós oremos ao Senhor, que nós estejamos lendo a Sua palavra, mas é isso que desejamos, e desejamos ainda Te louvar, por tudo que Tu és, Senhor, por tudo aquilo que Tu és, Deus grande, tremendo e maravilhoso. E isso, ó Pai, em todo tempo, em nome do Teu Filho Jesus. Pai, eu ministro agora a bênção do Senhor, a graça do Filho Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação de Deus e Espírito Santo sobre todos. Assim, no nome do Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Aqui na igreja, Deus abençoe a todos que assistem a live em nome de Jesus. Amém?